Bom dia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E nesse dia eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. A semana passada eu postei um vídeo contando ali o meu testemunho de quando eu morava em Caruaru, quando eu era pequena, as dificuldades que eu passei ali e o que o Senhor fez anos depois de tudo que aconteceu. E logo em seguida, a irmã Aline Furim, ela colocou um comentário no vídeo e postou uma palavra. E justamente essa palavra que ela postou foi pregada num culto evangelístico no lar, lá em Caruaru, em 2023. Estávamos eu e minha mãe lá na casa da nossa querida irmã Sueli, uma grande amiga da minha mãe de infância, e nós participamos de um culto na casa da filha dela. E foi maravilhoso, foi um culto abençoado. E eu nunca vou me esquecer daquela palavra. E justamente a palavra que foi pregada naquele culto em 2023, na semana passada, a irmã Aline Furim, direcionada pelo Espírito de Deus, colocou essa palavra logo ali no vídeo aonde eu postei. E eu vivi essa palavra naquela época, né, em 2023, agradecida ao Senhor, porque Ele tornou doce as águas amargas da minha vida. E eu quero dividir com você, porque o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso e ele traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, para mostrar que não existe nada impossível para ele operar em nós e através de nós. A palavra se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Palavra maravilhosa nesta manhã. Deus, ele é maravilhoso. Aquelas águas estavam amargas, eram águas amargas, e o povo estava com sede. E Moisés ali pôde clamar ao Senhor, e o Senhor tornou as águas doces. Eu não sei se de repente você está vivendo uma situação difícil na sua vida, momentos de amargura, de tristeza, de depressão, tantas aflições, né, acontecem conosco no mundo em que nós estamos vivendo, dificuldade financeira, incompatibilidade, né, para lidarmos com as pessoas, momentos difíceis que não foram assim tão diferentes com Moisés naquela época, né? O Moisés, ele era o socorro do povo naquela época. Tudo que o povo precisava era comida, era bebida, era socorro. Moisés estava ali, né, sendo usado por Deus como ministro de Deus naquela época. E hoje não é diferente. Quando nós passamos por situações adversas, situações amargas nas nossas vidas, talvez nós não temos um Moisés do nosso lado, mas nós temos o próprio Deus para nos ouvir. O Senhor, ele coloca homens e mulheres de Deus para nos socorrer, onde a gente pede um aconselhamento, a gente pede um socorro, mas vai ter momento da minha vida e da sua vida que é só eu, você e Deus e mais ninguém. E aí você clama ao Senhor. E eu não sei o que está amargo na sua vida, né? Se é o casamento, se é a dificuldade com os filhos, se é a dificuldade financeira, se de repente você acordou e hoje não está nem com vontade de levantar da cama, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que tornou aquelas águas amargas em águas doces, ele quer adoçar a sua vida, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, clame ao Senhor teu Deus e Ele te ouvirá. Ele sarará a sua vida, a sua família. De repente, há uma enfermidade, você está passando por um momento de amargura, aonde você está enfermo, alguém que você ama muito está com problema na saúde. O nosso Deus é o Deus que sara e Ele torna o amargo em doce. Foi isso que Ele fez na minha vida há anos atrás. A minha vida era amargurada por completo. Amargurada em todos os sentidos, mas o Senhor trouxe doçura para minha vida e hoje eu vivo uma vida extraordinária, abençoada pelo Senhor Jesus. Não tenho dificuldades? Tenho dificuldades,
Mas quando as águas começam a ficar amargas, eu clamo ao Senhor: Senhor, adoça a minha vida. Traz doçura para essa situação. Eu não consigo, Senhor Jesus, se o Senhor não for comigo. E aí eu chamo Ele para a situação e Ele sempre me socorre. Não é diferente na sua vida. O que nos afasta do Senhor, eu sempre falo, é o abrir e fechar da nossa boca. Se você clamar ao Senhor de todo o seu coração, Ele vai te ouvir. Não existe diferença entre eu e você. O nosso Deus é um Deus soberano e Ele está pronto para adoçar tudo que está amargo na sua vida. E nesta manhã eu clamo ao Senhor: Senhor, em o nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor Jesus nesta manhã, para que o Senhor visite cada pessoa que está me ouvindo, cada lar representado, Pai. Adoce, Senhor Jesus, tudo que está amargo, seja na saúde, nas finanças, no casamento, na vida espiritual, material, financeira, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga doçura e leveza para essa pessoa que está passando por dificuldade. E assim como o Senhor tornou as águas de Mara em águas doces, torne a vida dessa pessoa doce, Pai. Traga leveza para que ela possa, Pai, contar os grandes feitos do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus abençoe sua vida. Ótima terça-feira em nome de Jesus.